Então sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui no nosso devocional, no nosso estudo bíblico Raízes. E estamos agora numa temporada onde nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. Como é importante nós vivermos isso e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Sempre falo que é muito importante nós caminharmos em algumas coisas. É importante nós termos um fundamento sólido. Por isso nós estamos chamando de raízes, né? Então, raízes profundas e para suportar tempestades e também para conseguir nutrientes, para que nós possamos frutificar. Né? Nós falamos que o fruto sempre será o resultado da saúde de uma árvore. Então, se eu estou com uma árvore que não está tendo nutrientes e nem água suficiente, ela não vai ter frutos para poder ela não vai ter frutos para poder manifestar essa saúde, né? Vamos dizer assim. Então, ela vai mal conseguir sobreviver. Então, você vai ser um sobrevivente da fé se não tiver raízes profundas. Mas o Senhor quer que nós possamos gerar frutos abundantes. Você já reparou que a árvore gera fruto não para ela, mas sim para que os outros? Vai cair um monte de frutos, né? Não importa se esse fruto vai ser consumido ou não. Você tem que dar o seu máximo, assim como a árvore. E é natural, é orgânico, né? Então, a frutificação sempre será o resultado da saúde de uma árvore. Tá claro aí, pessoal? Então, eu quero falar um pouco mais sobre essa expressão do fruto do Espírito. Que, para mim, quando nós conseguimos expressar isso, e eu creio que são virtudes que são construídas, não é simplesmente, agora eu acordei com amor, agora eu acordei com alegria, agora eu acordei com paz, né? Como se acontecesse. Não, são virtudes que são construídas a partir de como eu deixo, como eu permito, se é que eu posso dizer assim, que o Espírito Santo trabalhe em mim, não é? Então, eu convido ele. A palavra fala em Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, muitas vezes, nós vamos ter que pedir ao Senhor para que ele venha atuar na dimensão onde ele nos deu para operar, para governar. Entende? Deus é soberano, ele tem o controle de todas as coisas, mas foi algo que ele deu, né? Então, quando eu oro, por exemplo, e quando eu deixo ele trabalhar, quando eu peço para que ele trabalhe em mim, eu estou pedindo para que ele manifeste a vontade dele na terra, assim como ela manifesta lá no céu. Entende? Muitas pessoas ficam amarguradas com Deus porque muitas coisas não acontecem, muitas coisas, mas existe a verdade, irmãos, é que muitos são preguiçosos para orar, são preguiçosos para buscar até a resposta chegar. Não é verdade? Então, nós começamos a falar sobre o fruto do Espírito, nós praticamente ficamos um mês, 4 semanas, falando só sobre amor. Como é importante. Então, se você ainda não está lá no nosso canal do YouTube, coloca lá, Pastor Wesley Lopes, ou Wesley Lopes TV. TV não é de TV, de televisão, mas de Tochas Vivas, tá bom? É um projeto, também igreja local, chama Tochas Vivas. Então, muito importante você entender isso aí. E aí nós entramos falando sobre a questão do amor. O primeiro fruto, falamos que o amor não é um sentimento, o amor é dar. Né? Quando é que eu sei que eu amo alguém?
quando eu estou disposto a me doar, a me dar, a permanecer, a servir, entende? Então, amor não é um sentimento. E aí é onde que entra, irmão. Hollywood estragou as pessoas. E nós estamos acostumados com o amor de Hollywood. O amor do príncipe pela princesa, a princesa que beijou o sapo, do cavalo branco, de não sei o que, irmãos. E aí por isso que tem muita gente frustrada. Por isso que tem um monte de gente aí que está amargurada, porque queria algo, e aí entra a obra do idealismo. O idealismo é você projetar algo e aí não vir aquilo que você projetou e aí você se frustra. Só porque não veio no embrulho que você queria, do jeito que você queria, na hora que você queria. Né? Então falamos, fizemos a comparação ali do Coríntios, capítulo 13, que ele vai falar, ali é um filtro, pra você saber se você está amando ou não. Ali é um filtro poderoso. Então, ele vai falar sobre o amor é paciente, é benigno, então não tem ciúme. Então, se tem aquele ciúme doentio, uma coisa é cuidado, é zelo, é apreço, né? Outra coisa é você ficar vidrado em cima daquilo. Ciúme. Sem soberba. Então, o amor é puro. Então, 1 Coríntios capítulo 13, coloca lá. Será que eu estou realmente amando? Eu amo a Deus, eu amo ao próximo, eu amo a minha família. Então, coloca lá, né? É um filtro. Depois de passar por todas aquelas características, você fala, ponto, eu amo. Ponto, não amo. Entenderam? Então, falamos que o amor, simplicidade, ele vai me fazer ser humilde. Quando eu estou fluindo em amor, eu vou ter tranquilidade, perdão, eternidade, ele vai me dar um senso de eternidade, porque jamais acaba. Então, o amor, ele começa aqui e ele flui para a eternidade. Como é importante, irmãos, a gente passar por esse filtro. Então, o Senhor quer nos ensinar a amar. E muitas vezes, queridos, olha aqui, todas as vezes que você tentar fazer algo na força do seu braço ou da forma que dá na telha, você corre um grande risco de falhar miseravelmente. Então, por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nessas labutas. E o fruto do Espírito ele vai se manifestar em situações de temperatura e pressão muito complicadas, muitas vezes. Por exemplo, o amor, ele vai se manifestar numa situação aonde muitas vezes eu quero chutar o pau da barraca central. Entende? E aí, muitas vezes, é no momento que a gente menos merece que a gente mais precisa ser amado, é ou não é? Então não é uma questão de merecimento, é uma questão de essência. Então, geralmente, vão aparecer aquelas pessoas que são muito difíceis de amar, para que você seja aperfeiçoado no amor. E aí você vai colocar as motivações na mesa. Quais são as motivações? Olha lá, passa pelo filtro de 1 Coríntios capítulo 13. Espera aí, será que tem soberba? Será que tem ciúme? Será que se tem... Será que tudo crê? Será que eu estou crendo em tudo? Tudo espera, tudo suporta? Espera aí, entendeu? Então esses dias é um tempo que o Senhor tem nos chamado a sermos curados, sermos libertos e fluir nos 7 Espíritos de Deus. Como assim, pastor? 7 Espíritos de Deus, Apocalipse, capítulo
1, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, fala sobre o Espírito de Deus, ou são 7 emanações, são 7 formas que o Espírito Santo se manifesta, 7 principais, né, vamos dizer assim, e nós precisamos disso, irmão. Quando nós vamos lá para Isaías capítulo 11, versículo 2, eu quero bater muito nessa tecla aqui, porque nós vamos ver, são 7 dias da semana, são 7 lutas, são 7 coisas aqui que você pode fazer. Isaías capítulo 11, verso 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, de valentia, que vai arrancando todos aqueles medos, dúvidas, inseguranças, instabilidades. Tá entendendo? E o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Quando eu vou sendo trabalhado dia após dia, semana após semana, deixando cada vez que passa, Deus é mais o meu Senhor. Eu já não mando em mim. Entende? Eu já entreguei a minha vida, porque eu não sei conduzir a minha vida. Né? Então, eu entrego para ele o controle e ele me guia. Então, o espírito de sabedoria, ele vai me ensinar como lidar com algumas coisas, como lidar é, é, com a identidade, né? A forma como eu me enxergo, a forma, como se diz, a sua identidade mesmo, sua identidade profética, sua personalidade. Então, lidar com outras pessoas, no campo relacional e no campo de como fazer para que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra como ela é estabelecida lá no céu. Então, o espírito de inteligência. E aí, à medida que eu vou caminhando com Deus, porque aqui é uma caminhada com Deus. Quanto mais eu caminho com uma pessoa, mais eu vou me parecer com ela. Daqui a pouco eu estou falando igual, daqui a pouco eu tô expressando coisas parecidas. Entende? Então, quanto mais eu ando com o mundo, mais eu vou me parecer com o mundo, mais eu vou querer me adequar àquela expressão de mundo. Estão entendendo? Então, e vou me parecer. Irmãos, e me entenda com bons ouvidos aqui. Tudo vai caminhando nessa esteira de tempo para que você se pareça mais com o diabo, com Satanás, ou mais parecido com Jesus. Não tem como. É 0 ou 1, né? É uma questão binária ali, né? Cartesiana. Não tem como. Você vai se parecer com Satanás, seja na sua forma de falar, seja na sua forma de agir, de reagir, de se vestir, de produzir frutos, frutos bons ou frutos ruins. E a palavra diz: não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins, e não tem como uma árvore ruim produzir frutos bons. E nem contrário ou aquilo que é a natureza dessa árvore. E aí, o Espírito Santo trabalhando em nós, nessa caminhada diária, nós vamos nos parecendo mais com Jesus. E aí, aonde o fruto do Espírito se manifesta. O primeiro fruto, amor. Eu costumo dizer, irmãos, que o fruto do Espírito ali, nove partes, é um fruto, é como uma mexerica, eu não sei, qual que é o... Aí no seu estado, aí onde você está falando, como é que chama? Alguns é bergamota, alguns é tangerina, outros é mexerica. Aí para você é o quê? Fala aí. É uma comparação, tá, gente? Não é... Então, são 9 partes ali, um fruto só. Então, você vai manifestando frutos e frutos
que revelam a identidade do Pai em você, manifestando o caráter de Cristo. Então, Cristo foi cheio de amor? Shalom, shalom, doutora Geiciane. Um abraço. Estão em Goiânia? Depois combinar com a pastora para tomarmos café. Então, Isaías capítulo 11, versículo 2 fala sobre isso. O fruto do Espírito, irmãos. O teu irmão perguntou aqui, nunca amei, então. O filtro ali, 1 capítulo 13, versículo. Talvez nós temos amado, não com amor ágape, né? Mas com amor filos, o amor eros, o amor, outros tipos de amor, mas não o amor ágape, o amor profundo, o amor abnegado, o amor que Deus quer que a gente ame, um amor sacrificial. Lembre-se, o amor não é um sentimento, o amor é eu me dobrar para servir. Quanto mais eu sirvo, mais eu amo. Claro, irmãos, que se eu servir com a identidade deturpada, é problema, porque eu vou criar uma expectativa, e todas as vezes que a minha expectativa não for frustrada, ou minha expectativa ela for alta, e a contrapartida não for tão alta quanto a minha expectativa, eu vou me frustrar por causa da identidade. Agora, quando eu sirvo em amor, sem querer nada em troca, irmãos, é algo extraordinário. Simplesmente por entender que Deus está vendo e algo está sendo gerado no mundo espiritual. Tá entendendo? E hoje nós vamos entrar dentro de um outro tema, dentro do fruto do Espírito aqui, que é a alegria. Falamos sobre amor, quase um mês batendo nessa tecla aí. E nós vamos entrar hoje na alegria. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E aí, demais. O segundo fruto do Espírito na vida de um cristão é a alegria. A alegria não é somente um sentimento, mas sim uma atmosfera de plenitude e satisfação. Podemos também traduzir a palavra como uma pessoa que tem o prazer em alguém. E quando nós estamos cheios desse fruto, temos prazer em Deus e tudo que nos cerca. Eu não sei se você está reparando, irmãos, mas nesse tempo as pessoas estão pilhadas, estão nervosas, estão impacientes, infelizes, e por isso brigam por tudo e por nada. Então, a melancolia é uma grande cadeia que nos prende em dimensões espirituais das trevas, sendo essa uma terrível arma do diabo. Então, primeiro, quando nós saímos da dimensão da alegria, entramos na dimensão da maldição. Eita, forte isso aqui, hein? Basta a gente perder a alegria, irmãos. Você não precisa praticar pecados horrendos. Nós não precisamos praticar pecados horrendos. Só basta perder a alegria e fluir em tristeza. Só isso. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Deuteronômio capítulo 28, versículo 47 e 48. Anota aí. Deuteronômio capítulo 28, versículo 47 e 48. Quarenta e 48. Vamos abrir lá?
Portanto, não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirá aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que se tenha destruído. Então, irmãos, todas as vezes que nós fluímos dentro de uma dimensão de fazer as coisas de Deus ou de viver a vida de uma forma triste, nós entramos dentro da dimensão da maldição. Não é porque Deus quer que você viva assim, irmãos, mas são limites estabelecidos para que nós possamos vigiar e não entrar. Deus é soberano, cuida de tudo, e aí é onde que entra. Muitas pessoas ficam amarguradas com Deus porque as coisas estão ruins e não estão dando certo. Mas por que que não está dando certo? Número um, porque perdeu a alegria. Perdeu a alegria. Perdeu a alegria, entra dentro dessa dimensão aqui de maldição. E aí começa a operar o quê? Maldições de miséria, de pobreza, de ruína, de bancarrota. É forte isso aí, gente. Porquanto não servistes o Senhor com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirá aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Isso é forte. Então, são coisas que o Senhor estabeleceu na sua palavra que não é a vontade dele que você viva. Ele fala: escolhe, eu tenho colocado diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Quando é que eu escolho viver essa maldição aqui? Quando eu fico triste e permaneço dentro do ambiente da tristeza, da melancolia. Hoje nós vamos orar, irmãos, quebrar, porque muitas vezes existem níveis de opressão tremendas que faz com que a gente não tenha força para se alegrar, que a gente fique fraco espiritualmente. Eu quero orar aqui para que nós possamos vencer isso aqui juntos. Amém? Para que você seja fortalecido, principalmente, irmãos, quem exerce ministério é um nível de pressão violenta, violenta, para que você possa retroceder e jogar tudo para o alto. Entenda isso. Entenda isso. Não é tempo de retroceder, não é tempo de jogar coisas para o alto. É tempo de avançar, é tempo de continuar frutificando, é tempo de sarar as feridas da alma e caminhar com a alma livre para a glória do Senhor. Não é verdade? Então, é um nível de pressão violenta. O inimigo quer entulhar os poços, o inimigo quer fazer com que você perca a alegria e deixe de fazer aquilo que ele te chamou para fazer, e deixe de ser quem você se torna. Ele quer fazer com que você seja Mara, águas amargas, né? O termo ali para águas amargas, para que você flua fazendo as... Irmãos, agora vamos lá. Muitas vezes algumas coisas eh, acontecem que trazem um nível de entristecimento no nosso coração. E muitas vezes nós atribuímos a Deus algumas coisas. Mas aquela não é a vontade de Deus. Eu entrei em algumas situações. E aí, por entrar dentro dessas situações, nós ficamos chateados com ele. Agora, me fala uma coisa, irmãos. Será que Deus é mau a ponto de destruir quem serve ele? Não, irmãos, não é. Mas ele estabeleceu a bênção e a maldição. Ele estabeleceu escolhas. E uma delas, irmãos, nós vamos ver que Deus é um Deus festeiro, Deus é um Deus alegre. Irmão. Olha lá, são 7 festas, 3 principais: Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos, né? E dentre essas festas, ele sempre pediu para que os seus filhos não aparecessem vazios, né? Tanto vazios de desejo de buscar a Deus, quanto com mãos vazias, sem oferta. E ali eram estabelecidos um tempo de se alegrar, de se alimentar juntos, de comunhão. Esse é um tempo que você não pode andar sozinho. Não ande sozinho. É um tempo de unidade, é um tempo de fortalecimento, é um tempo da gente andar em grupo. Entende?
Então, aqui nós não estamos falando de placa de igreja, irmãos. Aqui nós temos pessoas de várias denominações, de várias igrejas aqui. Nós estamos falando de reino, de unirmos os nossos dons e talentos para manifestar a glória de Deus. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? Dá um glória bem alto aí. Então, veja aqui que Moisés está declarando as maldições que o Eterno tinha estabelecido para as pessoas que não obedecessem às suas palavras. Veja que alegria é um mandamento. Escreve aí, alegria é um mandamento. Alegria é um mandamento. Quando deixamos que a atmosfera da angústia, da tristeza entre no nosso coração, estamos então parando de confiar nele e na sua justiça e passamos a andar na justiça própria, no bifão aqui, ó. Alegria é um mandamento. 2.2 aqui. Alegria é um ambiente da presença de Deus. Sempre que a presença de Deus se manifestava, havia uma característica em todas essas manifestações: a alegria. Somente quando estamos alegres e satisfeitos em Deus que manifestamos a fé e a esperança. Sempre que o povo se alegrava na vitória, nas vitórias que Deus dava e nas festas, Deus se fazia presente. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 12, diz: Então avisaram Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. 1 Reis, capítulo 1, versículo 40. Pois ele subiu, todo o povo tocando gaitas e se alegrando com grande alegria, de maneira que, com o clamor, parecia fender-se a terra. Até a natureza estremecia e sentia quando o povo buscava a Deus, se alegrava e bradava. Vamos entrar nessa dimensão de alegria? Escreve aí, Deus é um Deus alegre. E ele só coloca aí, Deus é um Deus alegre. Então, olha lá, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 16, fala: Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem aos seus irmãos cantores que com instrumentos músicos, com alaúdes, com harpas, com símbolos, se fizesse ouvir, levantasse a voz com alegria. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 25. E foram Davi e os anciões de Israel e os capitões de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Depois, irmãos, dá uma entrada lá no YouTube, depois coloca lá como que os soldados eles se preparam para a guerra de Israel, por exemplo. Cara, os caras entram num nível de alegria ali mergulhando na Torá, né, nas leis do Senhor, nos princípios da palavra, e depois eles oram, cantam, se alegram e vão entrar dentro de um tempo de vitória. Pessoas tristes não conquistam nada. Aliás, quer perder tudo? Continue triste. Não, irmãos. Vamos lá, vamos numa questão prática. Quando nós falamos de uma vivência, por exemplo, para se gerar filhos, só se gera num ambiente de alegria. Desculpa, essa é uma palavra que tem dupla interpretação, né? Mas eu só vou gerar quando eu entro no estado de gozo.
Então, é no ápice da alegria entre o casal é que o filho é gerado. Então, é a mesma coisa, irmãos. O Senhor quer nos levar para dentro dessa dimensão, desse tempo, desse tempo de gerar. Só se gera com alegria. A alegria é a chave que abre as portas da bênção do eterno. Ó, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 27 diz: Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Então era alegria na hora de ir para a guerra, alegria na vitória depois que voltava, era alegria enquanto estava vivendo, era alegria em todos os sentidos. A alegria é a chave que abre as portas da bênção do Eterno, pois ele não quer que ninguém o sirva por pressão ou obrigação, mesmo que você faça a obra dele, se não tiver alegria de fazer isso, foi em vão o seu esforço. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos atender pessoas, atendimentos pessoais, ministração de libertação de cura, o aconselhamento. Muitas vezes a pessoa está arrebentada. Não, mas eu tenho que fazer a obra do Senhor, porque senão Deus vai ficar muito bravo comigo, aquela coisa. Eu falei, meu irmão, primeiro você precisa se alinhar com Deus, né? Tá todo arrebentado, todo lascado e quer fazer obra, meu irmão. Não, primeiro, a obra precisa ser feita aqui, ó. Né? Então, o Senhor quer nos levar para dentro desse tempo de... É mais importante que você seja restaurado e faça a obra. Entre dentro de um tempo de alinhamento com o Eterno. Observa quais foram as situações que te fizeram perder a alegria. Muitas vezes o que nos faz perder a alegria, de forma prática, alguém que falou que ia fazer algo e não fez, o recurso que ficou menor e as despesas maiores, talvez foi até mesmo coisas que a gente está fazendo sem Deus ter nos pedido. Sabia disso? É por isso que nós estamos nos entristecendo de fazer algo que Deus não nos pediu para fazer, de estar onde Deus não quer que a gente esteja. Irmãos, nós precisamos entender isso aqui. Diga comigo, é tempo de entrar dentro da dimensão do amor e da alegria. Fala assim, eu decido entrar na dimensão do amor e da alegria. Fruto do Espírito, irmãos. Eu falo que é como se fosse uma escadinha, né? Eu falo que a alegria, ela é uma medida de amor que aumentou 2 vezes. Então não começa lá com amor? Amor, alegria. Depois vem paz, né? Então é uma medida de amor que aumentou no mínimo 2 vezes. Essa é a minha interpretação wesleyana, né? Wesleyano porque eu me chamo Wesley, tá? Não está relacionado ao metodismo, não. Mesmo que você faça a obra dele, se não tiver alegria de fazer isso, foi em vão. Irmãos, é a obra da religiosidade. Eu fazer coisas porque tem que fazer e sem alegria. O culto da morte, né? Poxa vida, meu irmão. Irmãos, para ofertar, Deus ama quem oferta com alegria. Fazer as coisas com alegria. Tudo com alegria. De vez em quando vem um senhor aqui limpar
ali fora, ele capina ali, organiza a frente ali para que fique limpinho. De vez em quando ele passa aqui, ele me cobra um valor e ele faz para mim. E aí, toda vez que a gente vai se cumprimentar, e aí, rapaz, como é que você tá? Na paz? Ele, só alegria, rapaz. Só alegria, só alegria. Então, toda vez que a gente compartilha, né, troca ideia ali, se encontra, ele, só alegria. Pô, rapaz, já pensou? É uma forma de viver dele. E assim, ele tem força, mesmo estando doente, né? Tem uma questão da diabetes, umas situações, debaixo de chuva, com alegria, trabalhando e gerando, cuidando da família dele. É algo extra que ele faz, além do trabalho, faz com alegria, só alegria. E aí, como é que tá a caminhada? Só alegria. Podia pegar isso para nós também, né? Segunda Crônicas, capítulo 23, verso 18, caminhando aqui para o final, diz, e entregou a Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, segundo a instrução de Davi, com alegria e com canto. Tudo que fazemos que é da vontade de Deus, a primeira coisa que sentimos é alegria e paz. Exatamente. Irmãos, ambiente da alegria é um ambiente do gerar. Amém? E no nosso próximo encontro, eu quero falar um pouco mais sobre essa situação. A alegria como o ambiente da satisfação contra o espírito de aflição e a dimensão da vitória. Pessoas alegres vencem. Irmãos, vamos lá. Vamos supor que alguém fez um feitiço contra uma pessoa. Provérbios capítulo 26, se eu não me engano, fala sobre a maldição sem causa não pega. Mas deixa eu te explicar uma forma que a maldição ela pode pegar. Basta você ficar triste. É uma das formas. Por quê? Pode ser uma questão de frequência. Você se alinha. Você já viu o celular quando você quer transferir algo para o Bluetooth? Você pareia. E aí você consegue entrar na frequência do aparelho receptor do Bluetooth e aí você consegue transferir as coisas. O Wi-Fi é a mesma coisa. Tem a 2.4, 5.0 e aí meu aparelho é compatível com essa frequência, então quando eu coloco a senha, tudo que está na rede agora eu tenho acesso, ou aquilo começa a me bombardear com as mensagens, né? Então, se está alinhado ao trono de Deus, né? Eu vou estar numa frequência da alegria e da fé. Agora, quando eu estou debaixo de uma sentença, né, ou debaixo de um ataque para que me faça ficar triste, eu posso parear e ficar na frequência daquela maldição e aquele negócio pega em mim. Ah, Deus protege, sim, irmãos, mas e aí? Lembra da questão que ele falou para você não permanecer na tristeza, não ficar triste ali, se alegrar? E aí você desobedece um princípio que ele mesmo estabeleceu, e aí fica aquela coisa, né? Me ajuda a te ajudar também, né? Deus é um Deus alegre. E ele quer que seus filhos andem nessa dimensão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno quer trabalhar para que você fique totalmente traumatizado e abandone a sua fé. Entenda?
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quando a Bíblia fala muitos, é quase todos, tá? Isaías capítulo 61. A palavra fala sobre a restauração da alegria àqueles que estão tristes. A maior obra do inferno é fazer com que uma pessoa ela fique dentro de um ambiente de aflição e tristeza, tristeza profunda, depressão até a morte. Entenda isso. Deus é um Deus alegre, irmãos. Ele quer que os seus filhos entrem. Não é uma questão de felicidade, né? Um estado de felicidade que eu tenho que sorrir para tudo. Não é isso, não, irmão. É de satisfação. Deus está cuidando de tudo. Por mais que essa fase não esteja legal, vai passar, eu tenho fé. E começa a plantar, 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 plantar em Deus. E agir. Não basta só orar. Orar e agir. Orar agir em cima daquilo que você orou também, né? Fé e obras. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma observação? Quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algo? Tranquilo? Todo mundo entendeu tudo? Aí tem os dois tipos de medo que dá, né? Ou entendeu tudo ou entendeu nada. Sim, meu. Mas o Senhor vai dar graça. Começa a olhar para Jesus e começa a olhar para você. Número 1, você vai sentir um constrangimento. Deus, pedir perdão mesmo. Fala, Deus, me perdoa. Eu tenho sido essa pessoa. Isso aqui tá... Irmãos, lembra-se, no final de tudo, o que vai ser calculado é o quanto você se parece com Cristo ou o quanto você não se parece com Cristo. Entende? Então, o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, exatamente. Por que eu reclamo de tudo? Então, isso aqui é uma lição para nós, irmãos. Todo mundo tem essa. É porque talvez eu estou projetando algo e estou criando expectativa e essa expectativa não está sendo suprida. Né? Então, eu entro dentro de um estado de insatisfação. E a insatisfação, ela me faz murmurar. E a murmuração me faz permanecer dentro do ambiente de escassez e piorar as coisas. Mas Deus vai dar graça. Exatamente. Priscila, Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Deus vai fazer tudo por nós, menos a nossa parte. Deus é um Deus alegre, irmãos. Amém. Irmãos, olha só. Nós temos o ministério da palavra e temos o ministério do Espírito Santo. O ministério da palavra, ele vai ministrar ao nosso coração e o Espírito Santo vai nos convencer a partir da palavra que foi ministrada, nos mostrando as áreas que nós precisamos de transformação. E aí, com base nessas áreas de transformação, eu vou me colocar diante de Deus. Falei, Deus, eu tenho dificuldade nessa área, assim, 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 me ajuda. E aí, eu vou começar a trabalhar em cima daquilo. Então, procurar soluções através de aconselhamento, através da oração, através de livros, de devocionais como esse, sabe? Para que eu possa ser transformado a cada dia. Lembre-se que é uma caminhada, é uma jornada. Quanto mais eu ando com alguém, mais eu vou me parecer. Entendeu? Então, que o Senhor possa nos dar a graça e o favor dele para que nós possamos vencer. Irmãos, estamos juntos e somos uma família de fé e Deus está nos aperfeiçoando. Amém? A cada dia até que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos agora diante do Senhor esse tempo, essa estação. Nós queremos que o Senhor está trabalhando em nós e que barreiras estão sendo quebradas.
milagres extraordinários estão sendo produzidos. E a nossa fé está sendo ampliada, ativada, para que o propósito do Senhor se cumpra em nós, sobre nós e através de nós. Senhor, eu vejo o Senhor juntando os pedaços de algumas pessoas, Pai. Eu vejo que o Senhor está quebrando algumas barreiras e que milagres extraordinários, Pai, estão sendo gerados, Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E que a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando no nosso coração, que... Oi, dá lá, tiazinho, que o Senhor é bom, Pai, está cuidando de tudo. Obrigado, papai. Nós oramos aqui, o Daniel, Pai. Abençoamos os teus filhos, Pai, que eles sejam firmes e constantes, em nome de Jesus. Amém. Eita, papai tá soluçando. Ele não quer peito. Não? Não bota. Eita, papai. Eita, papai. Um abraço, gente. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. O senhor quer falar, meu irmão? Só fechar aqui. Um abraço, pessoal.